Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso episódio de hoje, ele é dedicado a atender a uma solicitação que recebemos por intermédio daquele e-mail que nós sempre disponibilizamos, que é o momentoconsulte@consulte.com.br, né? Ou então aqui embaixo você pode escrever a sua dúvida e nós temos aí a obrigação de bem informar, sempre devolvemos a resposta, né? Aqueles que vêm nos indagando sabem disso e também respondemos, nesse caso, como foi por e-mail, individualmente à consulente, né? E ela nos faz a seguinte pergunta no seu e-mail, inclusive recebido nesta data, né, neste momento em que nós estamos respondendo, e nos pergunta: olha, boa tarde. Eu estava assistindo o vídeo do episódio 226, que tratou, né, ajuste CNF 49 de 2025 e notas de débito e de crédito, né? Lembrando que nós tratamos desse tema também no episódio 228, né, que está sendo em breve disponibilizado para vocês aí, e ela nos pergunta o seguinte: na cláusula sexta do ajuste, né, existe a seguinte expressão, dois pontos, e abro aspas. Este ajuste entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 4 de maio de 2026. E ela continua. Somos do Rio Grande do Sul e não tem nenhuma internacionalização, na realidade é internalização sobre este ajuste. Daí logo em seguida ela me mandou, né, uma instrução normativa do Rio Grande do Sul, instrução normativa RE, número 12, de 19 de fevereiro de 2026, que altera a legislação gaúcha, né? E pergunta aqui, ó, dentro do pressuposto que a obrigatoriedade da reforma é de 1º de janeiro de 2027, quais seriam os impactos deste efeito? Pois então, nós temos aqui vários comentários a fazer e, veja, sempre temos dúvidas que são levantadas acerca do tema e toda vez que alguém nos manda uma nova mensagem, sempre aparece um tema novo dentro daquele tema que já é batido, discutido, e é por isso que nós gostamos muito da contribuição. Eu agradeço muito a nossa seguidora, né? E doravante nós vamos evitar de falar, inclusive, a questão que liga você, muitas vezes, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, e ela nos pergunta, e ela nos mandou aqui, inclusive, a instrução normativa do Rio Grande do Sul, de 19 de fevereiro, que é aquela tradicional instrução normativa DRP número 45 de 98, que diz textualmente que essa alteração do ajuste 49 estabelece a ideia de nota de débito e nota de crédito, tá? Entrará em vigor naquele estado a partir de 4 de maio de 2026, o que por si só comprova a necessidade de internalização do tema. E essa é uma discussão que a gente vem travando há muito tempo. Isso, inclusive, é objeto de pesquisa nossa de longa data, né? Publicamos aqui no ano de 2021 um livro específico, né, sobre convênios no âmbito do ICMS, e você pergunta, tá, o que ajuste tem a ver com convênio? Gente, a palavra convênio, que vem do direito administrativo, ele trata de acordo, de ajuste. Você vai ver isso no artigo 102 do CTN, você vai ver no 199, em vários dispositivos. E aqui existe uma inter-relação entre direito administrativo e direito tributário e aproveitamento da expressão, porque o acordo chamado convênio é usado até então no sentido genérico. O convênio é todo e qualquer acordo entre as partes. Os estados criaram, a partir do surgimento do CONFAS, em 1975, né, um local onde um balcão de ajustes é feito. O papel do CONFAS é um papel de uniformização, de harmonização e de equilíbrio. Por quê? Nós temos um tributo com 27 donos distintos e que deve ter uma regra matriz, um tratamento unânime. Isso não é fácil, até porque em tempos de democratização, você
tentar que haja uma harmonia plena, geral e integral é praticamente impossível, porque, infelizmente, cada Estado faz valer a sua regra do artigo 155, inciso 2. E esse artigo é fatal, da Constituição. É fatal. O Estado é que tem competência. Então, se ele quiser, tem validade. Se ele não quiser, não tem. Em outros episódios, nós já comentamos que um dos maiores defeitos da Lei Complementar 2475, e quando eu digo defeito, é um defeito superveniente, e o nosso Congresso tem culpa nisso, porque nós temos um Congresso e isso é uma opinião minha, não da Consult, um Congresso de baixíssima qualidade, e não é de hoje, de muito tempo, porque ele deixa as coisas acontecerem e depois o coitado do empresário, o coitado do profissional da contabilidade é que tem que achar uma solução e tentar intermediar. Nós já tivemos casos aqui em que um convênio que foi assinado aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, não foi internalizado pelo Estado do Paraná. E aí gerou um conflito entre o fornecedor do meu cliente aqui do Paraná, em que o fornecedor, num caso de devolução, não queria aceitar a devolução de mercadoria com substituição tributária, que ali era um protocolo, né, um convênio, era. Por quê? Porque o Paraná não estava seguindo a regra do protocolo. Ora, gente, eu respondi o que eu vou responder a você. Primeiro, convênio no sentido genérico é acordo. Eu tenho pelo menos 3 tipos de convênio. Convênio, ICMS, protocolo, ICMS e ajuste SINIEF. SINIEF é Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais. E o artigo 155, inciso 2, é fatal. Quem manda no Estado é o próprio Estado. Quem manda no ICMS do Estado é o próprio Estado. A Constituição não impõe a criação do imposto. Ela autoriza o Estado. Uma vez dado competência, o resto é o Estado. E ali uma regrinha de direito, quem pode o mais, pode o menos. Tá? Se nós formos analisar a questão levantada pela nossa seguidora, tem a ver com validade, vigência e eficácia. Tá? Nós tratamos desse tema no episódio 95, tá? A qual eu remeto a nossa seguidora e aqueles que tiverem dúvida, do quanto isso é importante na análise da legislação tributária. Embora nós estejamos respondendo um questionamento do 226, fica aqui a dica. Nós temos vários dispositivos onde nós falamos de convênios, ajustes e protocolos, e eu volto à temática dizendo para você o seguinte: sim, o Estado tem que convalidar. Por quê? Um ajuste nada mais é, eu digo isso nesse livro que eu mostrei para vocês, um convênio que envolve a União, por causa do EPI. Por quê? Uma indústria, um comércio, emite notas fiscais. E como ele tem a ver, né, com o modelo 55, como tem a ver com o tipo de emissão de nota fiscal, só poderia ser feito por convênio. E, a rigor, ele deveria ser, sim, impositivo. Só que, infelizmente, nós temos estados que, em dado momento, agem no limite da responsabilidade. E quando eu digo no limite da irresponsabilidade, já que porque estou do lado de cá do balcão, eu é que dito as regras. Então, o contribuinte tem que se dispor, ou sim dispor com terceiros, porque o Estado não regulamentou. E isso é uma discussão extremamente interessante, e quando da feitura desse livro, que é resultado da minha dissertação de mestrado, eu li um livro chamado Guerra Fiscal, em que metade do livro era do professor Paulo de Barros Carvalho, e a outra metade do professor Andra da Silva Martins. Livro delicioso porque ambos divergiam frontalmente quanto à unanimidade do papel do CONFAS, né? E o professor Ives dizia que a unanimidade, citando aqui inclusive o Nelson Gonçalves, que toda unanimidade é burra. Pô, gente, uma coisa é unanimidade na década de 70, em que nós tínhamos um governo diferente, em que os governadores eram biônicos, e era fácil o presidente da República determinar que todo mundo pensasse do mesmo jeito. Com a democratização desse país, unanimidade é impossível. Nós não podemos compreender unanimidade com consenso. Não é à toa que a Lei Complementar 160 de 2017, que regulamentou, inclusive, a questão dos benefícios e o convênio 190, tirou esse conceito momentâneo de unanimidade. Gente, temática básica, maioria absoluta. Nós temos 27 unidades da federação, 14, maior que 13, estaria aprovado.
Todavia, nós não temos alteração e não temos penalização sobre o Estado quando ele não regulamenta o tema. Então, nós corremos o risco de termos estados que não vão regulamentar. Pior que isso, na Lei Complementar 2475, que dá origem aos benefícios fiscais, não há nenhuma menção sobre a palavra ajustes. Por que isso acontece? Nós estudamos o CONFAS, ajustes, protocolos e convênios, desde 1966, antes do surgimento, tá? Não é que eu já era acordado e vivido e regido, né, por Deus nessa época, não. Eu li, pesquisei. Lembro até que, na época, eu contei com o trabalho da minha esposa para levantar os protocolos e convênios para colocar no livro, e hoje eu acompanho. Então, desde 66 eu pesquisei. Os protocolos, ajustes e convênios foram sendo criados aos poucos e não tinha uma vocação. Hoje, isso foi amadurecido e nós temos, então, a seguinte figura. Primeiro que o CONFAS é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O presidente do CONFAS é o ministro da Fazenda. Se você entrar lá no site do CONFAS, você vai ver que o papel do CONFAS também é discutir política tributária, política econômica. Tanto é verdade que há assento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas, um monte de gente está lá dentro. Muitas negociações e acordos são feitos lá dentro. Só que a última palavra é do Estado. O ajuste CNF, ele trata de matéria que diga respeito ao IPI, que envolve documentário, só que a União não tem direito à voz, ela tem direito a voto. Mas ela pode interferir nas conversas. E ele é implementado. E a regra é a seguinte, assim como um protocolo também é um convênio e um ajuste também é um convênio, o próprio convênio ICMS traça lá no seu regimento interno, né, que é o convênio 133 de 1997, né, o regimento de funcionamento do CONFAS, aparece pela primeira vez a expressão ajuste, né, lá no artigo 36 do regimento. E diz o seguinte, os convênios e ajustes CNF são publicados no Diário Oficial da União em até 10 dias da data da reunião. Resoluções, protocolos e outros atos são publicados na União em até 10 dias. No 36, ele fala que dentro do prazo de 15 dias tem que haver aí a ratificação e depois da ratificação, tá? Existe aqui a questão da internalização. Essa internalização, ela não está diretamente vinculada a esta regra, mas aquela regra implícita do artigo 155, inciso 2. Então, a rigor, né, respondendo à nossa querida consulente, nossa seguidora, sim, o Estado tem que implementar o ajuste, como tem que fazer com o protocolo e como tem que fazer com o convênio. E a prova disso é que ato contínuo, a pergunta, eu disse que depois iria responder por e-mail a ela apresenta aqui, né, oriunda lá do Rio Grande do Sul, que é do nosso amado Rio Grande, né, a Instrução Normativa RE número 12, de 19 de fevereiro de 2026, que traz alterações na Instrução Normativa 45 de 98, em que o Estado diz, é a partir de maio. Agora, o que é importante você observar? Primeiro, nós temos que entender que o fato de haver, e há um problema de discrepância natural nessa fase de implantação. Primeiro, toda vez que você implanta uma regra nova no documento fiscal, você tem um período de homologação e tem um período de produção. É óbvio que nós teremos uma nota técnica tratando disso no momento adequado. E por que eles colocaram 4 de maio? É um desejo de que todos cheguem em maio e todos os estados se implementem. Daí dizer que a nota técnica, como nós já falamos no episódio 226, também no episódio 228, né, que ele vai obrigar a utilização, nós temos que aguardar. Porque se os estados editarem um ajuste, extinguindo a nota fiscal de estorno de crédito, estorno de débito a partir de maio, para isso ele vai ter que, naturalmente, deixar claro, nós passaremos a ter que usar obrigatoriamente nota de débito e nota de crédito.
Porém, eu não acredito nisso, porque, a rigor, a reforma entra em vigor em 1º de janeiro de 2027, efetivamente quanto à CBS. É algo futuro, nós temos que aguardar um pouquinho. Existe aí a preocupação, e foi até comentado no episódio 228, pelo Jean, nosso parceiro, que tratou de um tema envolvendo a questão, se haveria ou não prorrogação. Vamos aguardar, tá? Até maio, muita água vai correr debaixo dessa ponte. Eu peço a nossa seguidora e aqueles que têm dúvida, nos acompanhem por aqui. Uma coisa é certa, o Paraná não implementou. Se o Paraná não implementar, eu não tenho obrigatoriedade de cumprir. Isso é complicado, porque a segurança jurídica é nenhuma. É um dos maiores defeitos que nós temos hoje na legislação é essa. Você assina um protocolo, assina um convênio, assina um ajuste e não internaliza. É bom lembrar que, do ponto de vista jurídico, se não houver internalização, eu não tenho como cobrar. De qualquer forma, no seu caso, já está resolvida a questão. Agora, o que eu gostaria de alertar? Penso eu, e isso é um livre pensar, como diria Milor Fernandes, e livre pensar é só pensar, que isso não obriga você a extinguir nota fiscal de estônia de crédito, nota fiscal de estônia de débito. Mas é bem provável que eles comecem a implantar, mesmo no período de homologação, né, uma regra de validação. Para isso, nós vamos ter que acompanhar as notas técnicas, que volta e meia estão saindo. Tá? Bom, em síntese, para concluir o nosso bate-papo, esperando que nós tenhamos aí atendido a necessidade da nossa querida consulente, o Estado do Rio Grande do Sul, então, regulamentou. E se nada acontecer, a partir de 4 de maio, eles vão exigir. Todavia, tenho comigo, a experiência que eu tenho, é que essa exigência é para forçar realmente as pessoas a implementarem. O futuro pertence ao pessoal da fiscalização. E tem outro ingrediente aqui complicadíssimo, né? Estamos em ano eleitoral. Até o dia 30 de abril, as convenções deverão definir os candidatos a governador, senador, né, deputado e assim por diante. E aí você me diz, tá, o que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver. Se nós tivermos um governador que vai sair da administração, não se sabe ainda o governador do Rio Grande do Sul e de outros estados, eu poderei ter troca de governador que pensará de forma diferente, eu poderei ter troca de secretário de Fazenda. Gente, embora seja um órgão técnico, como fazem um órgão político, de política tributária, eu falei isso no início. Então muita coisa pode acontecer. Hoje, um exercício de futurologia do que eu tenho aqui desenhado, tenho comigo que isso aqui é para a regra de validação, num período de homologação e não de produção, que são coisas distintas, porque, a rigor, do ponto de vista jurídico, eu tenho como questionar isso, porque se a reforma entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027, por que eu tenho que cumprir essa regra se o tributo não está em vigor? Aí já é uma outra discussão, né? E vamos aguardar. De qualquer maneira, fique tranquilo, nós ainda temos um período, nós estamos iniciando abril, temos pelo menos um mês pela frente, e muita coisa pode acontecer. Mas uma coisa é certa, o documento vai ter que conter este campo. E enquanto não revogarem a possibilidade no seu regulamento de nota fiscal de estônia de crédito ou de débito, e está lá, inclusive a própria nota tem, o ajuste tem, que isso não afeta o ICMS e IPI, o que vale a dizer que eu vou continuar emitindo nota fiscal de estônia de crédito e débito. Agora, os estados podem implementar a nota de débito? Pode. Uma questão de aguardo. Vamos aí ficar atentos e nós voltamos a conversar, tá bom? Gente, obrigado à nossa querida acompanhante aí do nosso momento consulte, a sugestão que nos foi dada, né? E principalmente pelo tema, que o tema é interessante, nós vamos ter que voltar a ele. Nos acompanhe aqui nas redes sociais. Se você tem dúvidas, escreve aqui embaixo, manda para o momento consulte@consulte.com.br, tá? Que nós estaremos aí à disposição. Nos siga nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, aqui, e principalmente, o pessoal que está lá no Spotify, que agora estamos lá também,
Vem aqui depois que nós vamos estar linkando este material, inclusive esse que nos foi enviado aí do Rio Grande do Sul, e vamos aqui monitorar. O compromisso que eu assumo com você, minha querida, que nos mandou aí a indagação, é entrar na minha linha de acompanhamento, no meu radar, para, em havendo evolução do tema, nós voltaremos a ele. Tá bom? Gente, um abraço. Até a próxima. Tchau.